falar, então, sobre o diálogo, né? Nós temos duas pessoas conversando, você já sabe, são two friends, and they are talking about a basketball game. A primeira pergunta que nós temos aqui, inicial, é: Did you go to the basketball game on Friday? E aqui, o que nós estamos fazendo nós estamos falando sobre o passado. Hoje é segunda-feira, today is Monday, right? E aí, alguém sabe que dia é Friday? Que dia que é Friday? Escreve aí nos comentários. Que dia que significa Friday? Friday, disse aqui a Bruna, significa sexta, né? Muito boa, Gabriela, também. Isso mesmo, sexta. Se hoje é segunda e o jogo foi na última sexta, obviamente nós estamos falando de passado. Passado. E aí a pergunta que nós fazemos é: Did you go to the basketball game on Friday? Então eu estou perguntando se você foi ao jogo de basquete na sexta passada. Eu entendo que essa pergunta refere-se ao passado exatamente pela essa palavrinha inicial, essa palavrinha did, que a gente usa para perguntar no passado. Quem foi? Foi a Gabriela que me perguntou isso? Deixa-me voltar aqui um pouquinho. Isso. Gabriela me perguntou anteriormente por que não foi usado do lá no... a Gabriela me perguntou por que não foi usado do lá naquela pergunta inicial onde foi usado o present perfect, né? E aí você já sabe, então, Gabriela, que o do e o does nós usamos para presente, perguntas no presente, certo? Aqui nós estamos usando, então, o did, que é usado para perguntas no passado. Então, você já sabe, vai falar de passado, vai usar o did. O interessante aqui é você prestar atenção na pronúncia disso. Olha que maneiro, olha. Eu posso, repare na pronúncia da palavra sozinha. Did. Ok? Agora eu tenho o you logo em seguida, então eu vou juntar um no outro e vou dizer did you. Olha que legal, o D fica com o som do D do nosso português, aqui falado na região sudeste, né? Porque aqui nós falamos canivete, gilete, vinagrete, João de Castro, não é assim? Isso não acontece em todas as partes do Brasil, beleza? Mas aqui na nossa região sudeste é assim que a gente pronuncia os Ds e os Ts. Nesse caso aqui em especial, por causa do you em seguida, a gente vai trazer o D com esse som nosso daqui do Brasil, ó. Did you. Tá vendo? Tá vendo isso? Percebeu? Did you go to the, ok? Did you go to the basketball game? Beleza? Então esse detalhezinho aqui inicial é muito importante. Marcelo, posso falar did you go? Pode, mas olha como é que a gente quebra a frase, ó. Did you go? Eu acabo criando uma pausa, não é? Para falar mais naturalmente, a gente linka as coisas. E a responsabilidade é minha, enquanto seu professor, de passar isso para você. Então nós vamos linkar. Did you go? Did you go? Porque isso é natural. É isso que você vai ver num filme, é isso que você vai ouvir numa música, é isso que você vai ouvir ao conversar com alguém no dia a dia, tá? Did you go? Did you go? Ficou claro essa parte? Yes? Deu para entender, né? Outro detalhe sobre essa mesma frase que eu quero chamar a sua atenção para é a palavrinha on. Porque muita gente, por causa do O, seguindo o padrão linguístico do português, pronuncia on. Mas olha, não é O, é on. On. Percebeu? On. Ok? Did you go to the basketball game on Friday? On Friday. Ok? Did you go to the basketball game on Friday? Beleza? E sobre os dias da semana, quem está participando da imersão Inglês Fluent Wave lá desde o início, quando nós começamos, o dia 7 de março, já está ciente, né? Eu enviei um vídeo explicando sobre os dias da semana e explicando também de onde esses nomes, né, surgiram, porque eles vieram de deuses, né? Deuses nórdicos. E aí Friday, por exemplo, é a mãe do Thor, Freya.
a deusa da fertilidade. Então seria Freya's Day. E isso lá na época dos vikings. Olha, a gente volta na história, hein? Mas se você não assistiu esse vídeo, não tem problema. Terminando a aula de hoje, me mande uma mensagem no privado. Eu vou deixar o meu número de telefone para você e eu mando esse vídeo explicando todos os dias da semana. Garanto que nunca mais você vai esquecer, porque você vai conseguir fazer as associações com a história. E aí você vai lembrar para o resto da vida. Show? Então, did you go to the basketball game on Friday? Agora que você já entendeu essa primeira pergunta, a gente vai ter que assumir um combinado aqui. E o combinado é o seguinte: eu preciso que você feche os seus olhos, confie em mim, feche os seus olhos, preste atenção na sonoridade, naquilo que eu vou falar para você, ok? De uma forma completa. Esquece as palavras isoladamente, isso não vai te ajudar. Preste atenção, siga as minhas instruções, hein? Siga as minhas instruções. Preste atenção naquilo que você vai ouvir e em seguida eu vou te dar um tempo para você repetir isso. E aí na sua casa, ou onde você estiver, você vai repetir a minha fala da melhor maneira que você puder, ok? Não precisa ser perfeito, ok? Isso é muito importante. Nós não estamos aqui para sermos perfeitos, porque nós não somos capazes de sermos perfeitos. O ser humano não tem essa possibilidade, né? A gente, no máximo, pode crescer 1% por dia. Aliás, podemos crescer até mais, mas no máximo a gente pode evoluir. Ser perfeito a gente não pode. Então esquece esse negócio de ser perfeito, você não precisa falar exatamente igual. Você só precisa tentar fazer o melhor que você puder. Show? Vamos lá? Então, peraí, deixa eu molhar a boca. Feche os seus olhos, escute a minha voz e repita comigo. Did you go to the basketball game on Friday? Did you go to the basketball game on Friday? Did you go to the basketball game on Friday? Ok? Olha, o importante é ritmo, entonação e sonoridade. Não é se atentar a palavras isoladas, tá? Se você se atentar, mas o que ele falou mesmo? Como é que é aquela palavra? Acabou, perdeu fluência. É igual você aprendeu o português quando era criança. Você ouvia as pessoas falando e você tentava repetir. Não saía certo. Tá tudo bem, você vai praticando. E aí você, enquanto pratica, cresce. Enquanto pratica, cresce. Chega uma hora que você fala corretamente, tá? Did you go to the basketball game on Friday? Olha como é que tem entonação. Olha como é que tem ritmo, tá? Eu não estou falando rápido, eu não estou falando devagar. Eu estou falando naturalmente. E isso é treino. Show de bola? Muito bom. Deixa eu responder uma pergunta aqui do Gilberto, que perguntou aqui se é o mesmo som do LinkedIn. Cara, não. Lá no LinkedIn, eu vou falar LinkedIn, eu vou juntar o I com o D, mas eu vou falar com som de DIN, com som de D, né? LinkedIn, ok? Ao invés de LinkedIn. Isso é mais aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil que a gente fala isso. No inglês, nós falaremos LinkedIn, tá bom? Ok, e aí, quando a pessoa perguntou, did you go to the basketball game on Friday? A outra diz, no, I couldn't make it. I couldn't make it. Então, lembre-se, teve um jogo de basquete que aconteceu sexta passada e agora a pessoa está respondendo que ela não conseguiu ir, infelizmente. Mas aqui eu quero chamar sua atenção para couldn't make it. Por quê? Isso é uma expressão que nós temos em inglês para dizer que não conseguiu fazer alguma coisa, tá? Então, se você, assim, você tinha, sei lá, um dever de casa para fazer, e aí o professor perguntou para você, João, did you do your homework? Aí o João fala, oh, no, I'm sorry, teacher, I couldn't make it. Ok? Ou então você não conseguiu chegar até algum lugar a tempo. Você tinha uma entrevista de trabalho e era para você estar lá às 9 horas da manhã.
e você chegou lá às 9h15, teve algum imprevisto e tal, você pegou um trânsito, 9h15. Não deu para você fazer a entrevista. A pessoa te pergunta, e aí, como é que foi a entrevista? E você fala, I couldn't make it. Não consegui chegar, entendeu? Então, I couldn't make it, você vai usar para dizer que você não foi capaz de fazer alguma coisa. Beleza? Anota isso daí, essa informação é importante, tá? Então, no, I couldn't make it. Show? Vamos lá? Vamos repetir? Close your eyes. Ó, fecha os olhinhos, preste atenção, ouvido unicamente. Ouça e repita. No, I couldn't make it. No, I couldn't make it. No, I couldn't make it. Janiele disse aqui, Marcelo, precisei ler. Quando não leio, sai muito errado. Então, que saia errado, Janiele. Que saia errado. Se você lê, você está estragando a sua fluência. E aí, eu vou te falar o que vai acontecer. Quando você for conversar com alguém na rua, você vai virar para essa pessoa e falar assim, espera aí que eu vou pegar meu controle remoto para ligar aqui o closed caption, porque eu não consigo falar se eu não ler. Não tem diálogo, não tem fluência. Que saia errado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ouvindo e vai repetindo, vai ouvindo e repetindo. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema, Janiele, não tem problema. Que saia errado, mas que saia. Tá? Que saia sem ler, porque não adianta, você não pode ter bengalas, né? Ficar preso a bengala. Eu só caminho agora se eu tiver uma bengalinha aqui me dando apoio. Eu só assisto um filme se eu tiver uma legenda. Eu só converso com alguém se eu tiver uma tecla SAP. Não dá, entende? E isso começa agora. É no começo, não é depois. É de agora para frente. Marcelo, mas é muito difícil. Tá tudo bem ser difícil. Fácil, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Não tem problema ser difícil. No início, tudo é complicado, tudo é difícil. Mas se você começa a insistir, a praticar, a persistir e mantém a constância, isso se torna fácil. É igual caminhar. Quando a gente começou a caminhar, era difícil. A gente levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía. E isso deveria ser suficiente para o ser humano para nos ensinar que errar faz parte do processo de aprender. Isso deveria ser suficiente, não é? Quantas e quantas vezes nós não caímos tentando aprender a andar? Quantas e quantas vezes? E nem por isso a gente desistiu. A gente caía, chorava às vezes, dependendo do tombo, levantava e continuava andando. Às vezes, eu falo por mim agora, quantas e quantas vezes eu caí andando de bicicleta, e nem por isso eu parei de andar de bicicleta. Me ralava todo, me machucava todo, chorava, e nem por isso eu parava de andar de bicicleta. Entende? Então a gente precisa insistir. Insistência, constância. Sabendo que está fazendo o certo, mantenha a constância. Beleza? Deixa eu me dar uma olhada aqui agora. Olha só, Ananda. Minha filha de 8 anos me disse agora, não fala como está escrito aí, só fala. Muito bom, Nanda. Sua filha está certíssima. Certíssima. Aí, Janiele, hoje eu vou ao aniversário com pessoas nativas e vou conversar por mímica. Converse, use informação não verbal, mas converse, explore o idioma, fale, se jogue, né? Essa exploração é muito importante. Muito bom, continue treinando. Daiane também está perguntando aqui, né? Quando falamos inglês, temos que falar mais rápido ou normal? Normal. Fala do jeito que você... Tem gente que fala mais rápido, tem gente que fala mais devagar, ok? Isso é o normal dessas pessoas. O importante é que você fale normal para você. Show? Nem rápido demais, nem devagar demais. Apenas normal para você. Isso é o que realmente importa. Quem mais? Teacher, eu não falo it, fala make it.
Muito boa pergunta. Quem fez essa pergunta foi o Gil. Muito boa pergunta. Olha só. A Gil, né? Agora eu lembrei. Olha só. O T em inglês muitas vezes é omitido. Então a gente engole o T e fala e. Olha só, e. E aí quando junta com o make, fica make it, make it, make it, make it. No, I couldn't make it. Excelente pergunta, muito bom. Então, make it, make it. Ok, Gil? Muito obrigado, muito obrigado. Thank you so much. Chayane perguntando, mas então você recomenda assistir sem legenda? Yes! 100% sem legenda, eu falo isso sempre. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Nunca, jamais utilize legenda, a não ser que você esteja fazendo um trabalho específico de ganho de vocabulário. Nessa última semana inteira, de domingo passado até ontem, 7 dias, foram 7 episódios do nosso podcast, divulgados, distribuídos lá nos nossos grupos da imersão no WhatsApp. Um episódio por dia, ensinando isso, explicando especificamente como falar inglês fluente. E nesses 7 episódios, em um deles eu mencionei isso, sem legenda. Ouça e assista o que você for assistir, aquilo que você for escutar, 100% no original. Como se você fosse um americano, um inglês, um australiano, no original, sem legenda sempre. Marcelo, vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil, não. Tá? Mas é o treino. O treino vai te fazer evoluir. E aí você vai usar o conhecimento prévio, vai usar informação não verbal, vai utilizar, dependendo se tiver algumas palavras no meio do filme, aquela palavra cognata que pode surgir, e isso deverá ser suficiente para você pescar algumas coisas. A minha recomendação para que as coisas sejam um pouquinho mais fáceis para você é assistir algo que você já viu antes, que você já conhece a história. E aí você pode se dedicar única e exclusivamente à compreensão auditiva, pegando ali essa parte da pronúncia das palavras, porque você já conhece a história do filme, ou do vídeo, ou de uma série, beleza? 100% no original, sempre, sempre. Do início, primeiro dia de aula, para cima. Isso aí, vamos para cima, vamos treinar, vamos treinar. Também muito boa pergunta, Bernardo. O D é muitas vezes transformado em R. Então, quando nós falamos esse could nessa palavra, o D é transformado em R, e aí a gente fala couldn't, 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 couldn't. I couldn't make it. Como a gente omite muitas vezes o T, o couldn't, esse T fica omitido, fica couldn't. Olha que interessante. I couldn't make it. Cara, excelente. É por isso que é legal fazer essas aulas ao vivo, porque às vezes isso soa tão natural para mim que pode passar até desapercebido detalhes como esses. Vocês aqui trazendo isso à tona, eu consigo trazer essa informação para vocês e aí agrega-se muito mais valor, é ou não é? Então, olha como é que fica mais uma vez. No, I couldn't make it. I couldn't make it. Interessante, né? Muito bom. E isso é natural, beleza? Isso é natural. É isso aqui que você vai ver no filme. É isso que você vai escutar numa música, tá? E se você não treinar esse inglês natural, você não vai conseguir entender o que as outras pessoas dizem. E aí você fica naquele inglês robotizado, mecanizado, que a gente vê nos cursinhos de inglês. No, I couldn't make it. E aí você treina. No, I couldn't make it. E você compreende isso muito bom. Treina e fica ótimo na pronúncia. Ouve uma música e a pessoa fala, no, I couldn't make it. E você fala, que negócio é esse? Couldn't make it? Não entendi. Entendeu? E isso é minha responsabilidade enquanto seu professor de trazer informação para você. Tá? Assim, eu te preparo para a vida. Eu não me torno mais uma bengala para você, né? Eu preciso, enquanto professor, treinar os meus alunos para serem independentes de mim, para aprenderem de verdade o idioma e saírem falando, né? Beleza.
A Rafael está dizendo, o professor me disse, repetiu 21 vezes a mesma frase e não esquece mais. Olha, eu não sei se existe algum estudo científico quanto a isso, de fato não sei, não poderia afirmar, mas quanto mais prática, mais evolução, menos tendência a esquecer. Muito bom, galera, vamos para cima. Terceira frase que nós temos aqui na tela e a resposta do amigo, né? O amigo disse, you missed a good game. E aqui, nós temos alguns pontos aqui que são importantes, ó. You missed a. Mas olha como é que a gente junta. E os des, algumas vezes no passado, como o caso de missed, eles têm um sonzinho de T. Então, olha só que interessante. You missed a good game. You missed a good game. You missed a. E aí parece que é uma palavra só, mista, mas são duas, né? Missed a. You missed a good game. You missed a good game. Ok? You missed a good game. E o que essa frase quer dizer? Quando você usa essa palavra miss, aliás, é legal falar sobre isso, porque se você ainda não ouviu falar disso, nós não temos a palavra saudade em inglês, tá? Essa palavra em inglês não existe. Mas a palavra mais próximo de saudade que nós temos é miss. Então, quando você sente saudade de alguém, você pode dizer I miss you, ok? Eu sinto saudade de você. I miss you. I miss my brother. I miss my sister. I miss... E aí você fala de quem você sente saudade. Mas a palavra miss também significa perder. Lembra que eu disse que em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras? Então, uma mesma palavra possui muitos significados. Não que isso não aconteça em português. Lembra do banco? Banco de sentar e Banco do Brasil? Lembra de manga, da camisa e manga de comer? Então, em português, isso também acontece. Mas em inglês, isso acontece mais frequentemente. Miss também é a palavra que nós usamos para falar de senhorita. Uma senhorita é uma miss. Inclusive, se você for dizer, fulana se tornou Miss Brasil, essa pessoa não pode casar. Se ela se casar, ela perdeu o título dela, porque ela tem que ser senhorita, ela não pode ser senhora. Entendeu? Senhora já vai ser Mrs. É outra palavra. Então, miss, olha só aqui eu te dei 3 significados. Sentir saudade, perder alguma coisa e miss como senhorita. Então, no caso, a pessoa perdeu um bom jogo. Ela não foi no jogo? Perdeu um bom jogo. Show? Ficou claro para você? Agora que você já entendeu, vamos à pronúncia, ó. You missed a good game. You missed a good game. Vamos tentar? Close your eyes, feche os seus olhos, escute e repita comigo. You missed a good game. Aliás, a melhor entonação aqui seria You missed a good game. You missed a good game. You missed a good game. Muito bom. É isso aí, ó. Tá vendo? Se você vai treinando, você vai evoluindo. Vai treinando, vai ficando mais fácil. Tá? É o treino. Tudo é uma questão de treino. O que mais? Sempre falei lost. Lost. Legal. A manga no português também pode ser a mesma coisa de caçoar. É mesmo? Nunca ouvi manga como caçoar, mas dependendo da parte do Brasil, né? Olha só, interessante. Interessante. Eu não conhecia manga como caçoar. Muito, muito bom. Obrigado por isso.